Olá e bem-vindos ao módulo 3 do curso Concilium Aquae Sulis, sobre sinalização ferroviária. Este módulo descreve a evolução da sinalização ferroviária desde a era do vapor até a era da informação. Começa por descrever a origem da sinalização ferroviária na era do vapor no século XIX. Em seguida, descreve a modernização da sinalização no século XX e depois apresenta as tecnologias da era da informação do século XXI. As primeiras ferrovias não possuíam sistemas de sinalização. Em vez disso, os movimentos dos trens eram controlados e autorizados por policiais. Após um trem entrar em um trecho de via, o policial aguardava um certo período de tempo antes de permitir a entrada de outro trem naquele trecho. Isso era conhecido como operação de time block. Os policiais também eram responsáveis por mover os trilhos para que os trens seguissem trajetórias diferentes nos entroncamentos. No entanto, esse método de controle de trens apresentava uma série de riscos graves. A operação de time block não garante que um trem esteja a uma distância segura à frente quando outro trem estiver autorizado a entrar no mesmo trecho. O primeiro trem pode ter avariado, descarrilado ou sido forçado a parar diante de um obstáculo. As agulhas poderiam se mexer sob um trem. O policial poderia cometer um erro. Na sequência de uma série de acidentes graves, a Lei de Regulamentação das Ferrovias do Reino Unido, de 1889, determinou o sistema de blocos, pelo qual as ferrovias são divididas em seções de bloco, nas quais um trem não pode ser autorizado a entrar até que o trem anterior tenha partido. Freios contínuos e autoacionáveis para trens de passageiros. E intertravamento de agulhas e sinais. Outra legislação exigia o uso de travas de agulha para manter as agulhas na posição enquanto os trens passavam por cima deles. Esses princípios permanecem válidos até hoje. Porém, a tecnologia por meio da qual são implementados mudou drasticamente. Inicialmente utilizada apenas para a comunicação entre postos de manobra em cada extremidade das seções de bloco, a eletricidade teve uma aplicação mais ampla no século XX. Os semáforos mecânicos foram substituídos por sinais luminosos elétricos coloridos. Poderiam estar localizados mais longe do posto de manobras para permitir distâncias de frenagem maiores e, consequentemente, velocidades mais altas. Os motores elétricos substituíram a força muscular humana como força motriz para agulhas. Isso possibilitou agulhas mais longas, com raios de curvatura maiores em caminhos divergentes e, portanto, velocidades mais altas nesses caminhos. A detecção elétrica de trens permitiu que a ausência de trens em seções de bloco seja comprovada automaticamente sem a intervenção do sinaleiro. Circuitos de relés elétricos comandam automaticamente agulhas e aspectos de sinais. Em vez de mover fisicamente as agulhas e os aspectos dos sinais, os sinaleiros simplesmente solicitavam rotas de um sinal para outro. Esse nível mais elevado de automação permitiu que um único sinaleiro controlasse áreas extensas e complexas a partir de um centro de controle de sinalização.
No final do século XX, os intertravamentos baseados em relés começaram a ser substituídos por intertravamentos computadorizados mais compactos. Da mesma forma, os painéis de controle com botões deram lugar a centros de controle computadorizados, capazes de solicitar rotas automaticamente. A proteção automática de trens também começou a ser introduzida no final do século XX. O sistema ATP monitora continuamente a velocidade para impedir que os trens viajem mais longe ou mais rápido do que o autorizado. Alguns sistemas ATP também fornecem sinalização na cabine. Em vez de autorizar a circulação dos trens por meio de sinais mecânicos ou luminosos ao longo da linha, as autorizações de circulação são apresentadas na cabine do maquinista. A sinalização na cabine supera as limitações de espaçamento e visibilidade dos sinais físicos e pode ser usada para permitir que os trens viajem em velocidades mais altas, aumentar a capacidade de uma linha e reduzir custos, evitando a necessidade de construir e manter sinais físicos. A era da informação do século XXI trouxe a padronização do ATP e sinalização na cabine através do European Train Control System, ETCS, a transmissão de dados de sinalização via rádio utilizando Radio Block Centers. E ainda maior centralização do controle nos centros operacionais ferroviários. Uma extensão adicional da sinalização de cabine, suportada pelos mais recentes padrões ETCS, é a operação automática de trens. As autorizações de sinalização não são apresentadas apenas na cabine do maquinista, mas os trens são conduzidos automaticamente segundo essas autorizações. A TO permite uma capacidade aprimorada, proporcionando um estilo de condução consistente com altas taxas de frenagem. A TO também permite a regulação dinâmica da velocidade dos trens por meio de um sistema de gerenciamento de tráfego, oferecendo uma série de benefícios potenciais. Otimização da capacidade em entroncamentos e plataformas de estações. Redução do desgaste e do consumo de energia, uma vez que os trens não viajam mais rápido do que o necessário. E segurança aprimorada, pois os trens tendem a viajar em velocidades máximas mais baixas e a se aproximar de pontos de conflito com menos frequência. Algumas dessas vantagens poderiam ser obtidas sem a ATO, apresentando informações de aconselhamento aos maquinistas por meio de um Connected Drivers Advisory System. Em resumo, os princípios fundamentais da sinalização ferroviária, introduzidos na era do vapor e ainda hoje essenciais, são o sistema de blocos, freios contínuos e autoacionáveis para trens de passageiros, intertravamento de agulhas e sinais e travas de agulha. A modernização do século XX introduziu sinais e agulhas alimentados eletricamente, possibilitando velocidades mais altas. Isso também inaugurou níveis cada vez maiores de automação e centralização do controle, graças à detecção elétrica de trens e aos circuitos de relés. A sinalização computadorizada, a proteção automática de trens, ATP, e a sinalização na cabine começaram a ser introduzidas na última parte do século. A era da informação do século XXI trouxe a padronização do ATP e sinalização na cabine através do European Train Control System, a transmissão de dados de sinalização via rádio e a operação automática de trens, ATO, em ferrovias de linha principal.